Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar um curta-metragem, um anime, chamado Blade Runner, o capítulo Blackout 2022. Exatamente, ele fala de um blackout, ou seja, de uma queda completa do fornecimento de energia acontecendo no ano de 2022. O interessante é que este anime, este curta foi feito no dia 27 de setembro de 2017. O 27 é o 2 mais 7, ou seja, o 9. Dia 9 do mês 9 de 2017. Bom, isso é só um detalhe, né? O que importa para nós aqui é sabermos do que se trata exatamente esse anime. Resumidamente, há um resumo dele, aliás, o Blade Runner Blackout 2022 é um curta-metragem de um anime cyberpunk, primeiramente. Então isso é muito interessante já para quem está na comunidade fechada saber que é um cyberpunk. Ele está disponível no YouTube, inclusive eu vou deixar o link para vocês depois. Hein? É um desenho cyberpunk e atenção, comunidade fechada, aqueles que já estão mais avançados, ele também é tech-noir. Né? A arte noir, eu acredito que todos que terminaram, se não me engano, veja só os símbolos aqui que aparecem no anime. Eu acho que no final da segunda temporada, ou final da primeira, eu não lembro, já foi falado da arte noir, né? E do tech-noir. E de como isso está envolto nas crenças da classe dominante. Mas também não é o tema aqui para o vídeo. O fato é que ele é um anime cyberpunk tech-noir. Bom, o curta é um dos 3 curta-metragens que, junto com o outro chamado 2036 Nexus Dawn e 2048 Nowhere to Run, serve como prequelas do filme de ação ao vivo Blade Runner 2049. Ou seja, eles dão uma explicação adicional para que você entenda o ambiente do Blade Runner 2049. Então ele estreou em 27 de setembro, como já falei, e a história dele é de que no ano de 2022, 3 anos após os eventos de Blade Runner, a Tyrell Corporation desenvolveu a nova linha de replicantes chamada Nexus 8, que na história, né, em 2022, então, possuiriam expectativa de vida natural e aberta equivalente a de um ser humano. Então, para quem não lembra, é o filme Off-World, ou seja, mundo desligado, mundo fora da grade. Né? Para quem não lembra, o Blade Runner ele tinha os replicantes, só que os replicantes eles tinham um prazo de vida limitado. Não lembro exatamente quantos anos, mas era algo assim tipo há 20 anos, 25 anos no máximo que eles viviam. Quem lembra, por favor, coloque aí nos comentários. Bom, e aí os replicantes, então, nessa nova animação, nesse novo anime, teriam então o prazo de vida deles aumentado para ser igual ao dos seres humanos. Só que isso então causou uma reação massiva entre a população humana que começou a caçar e eliminar os replicantes, vendo-os agora como uma ameaça para a humanidade. E aí, um desses replicantes, chamado Trixie, vamos ver se nós achamos ela aqui, uma dessas replicantes chamadas Trixie, vamos ver, antes apareceu ali, Trixie, onde é que está essa boneca replicante aqui, porque ela é meio androide, meio humana. Ela então é atacada por um grupo de pessoas, são 3 humanos, mas ela acaba sendo resgatada por Ig, que desarma os seres humanos, os 3, e acaba os eliminando sem muito esforço. Então ele revela a ela, vamos ver se nós achamos aqui o Ig, aqui seria esse aqui, ele acaba revelando para ela que ele costumava ser um soldado num planeta chamado Calanta, mas ele desertou quando percebeu que os soldados inimigos que ele estava lutando e matando também eram replicantes. Então o Ig recruta Trixie. É engraçado o nome Trixie, né, que lembra Trinity, como se o Ig fosse o Neo, né, e a Trinity então fosse a Trixie aqui
desse episódio. Então ela faz amizade com Rain, que é um ser humano, um técnico responsável pelo lançamento de EMEs nucleares e um simpatizante da causa replicante. Então o Rain concorda em redirecionar um míssil de teste para detonar sobre Los Angeles, apagando a cidade e apagando todos os dados eletrônicos, né, ao mesmo tempo. Vamos ver se nós temos aqui. Ela fala aqui de a cidade que entra então em blackout. Aqui está mostrando as cenas de blackout, o caos social que se segue. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui. E aqui eles falam quando que aconteceria o blackout. Los Angeles, maio de 2022. Então, na sequência, né, Trixie e Iggy sequestram um caminhão de combustível para destruir fisicamente os servidores da Tyrell Corporation. Por quê? Porque a Tyrell, então, ela tinha essa lista de quem eram os replicantes, e aí, destruindo a Tyrell, os seres humanos já não poderiam saber quem era replicante e quem não era. Era como se eles tivessem aí uma lista de quem tinha sido submetido a um determinado procedimento, né, que nós não vamos falar qual, porque esse procedimento teria ocorrido em 2021 em diante, e aí destruindo a lista, né, de quem foi, veja só, eles numerados, quem tinha sido submetido e virado um replicante, então não era mais identificável, pelo menos não pela aparência, pelo nome, etc. Então eles teriam assim um pouco mais de liberdade de locomoção. Então, enfim, a operação deles é um sucesso, eles destroem os servidores, né, da empresa, e a energia para Los Angeles acaba desativada. Então o Iggy consegue escapar, remove seu olho direito, que é a única forma de poder identificá-lo como um replicante dali por diante, por conta daquele número que vocês viram antes ali no olho. Aqui está, né, a detonação, que acaba então causando o apagão, o blackout geral. E a partir daí o caos. Isso também lembra aquilo que nós víamos no Terminator, né, quando a revolução das máquinas começa. Exatamente, começa após o grande blackout. Então ele aqui, como o chamado pastor inútil, com o olho de Horus arrancado, ele representa Horus, ele é Neo, ele é aqui o Tyrell, né, desculpe, ele é o Iggy, mas ele é ele tem esse nome, né, do Yggdrasil, inclusive. Ele é aquele que vem para trazer uma nova era, né? Ele é o líder da nova era. Ele seria um anti-humano e um anticristo. O típico, né? O arquetipo, aliás. Bom, o problema é que no enredo a tal Trixie acaba sendo alvejada, né? No caso, enquanto ela lutava contra as forças de segurança junto com o Iggy. Então ela acaba sendo eliminada. A operação é um sucesso, num outro sentido. E o Iggy então consegue escapar, remove o olho direito. E o fim da história diz que a narração final, aliás, a narração final explica que após o blackout, toda a produção de replicantes foi proibida e a Tyrell Corporation faliu. Apenas para a Wallace Corporation adquirir a empresa e reiniciar a produção de um novo modelo uma década depois. E aí nós temos os outros filmes, que seria o Nexus Down, de 2036, que é um curta-metragem neo-noir. Aí ele é diferente, ele ainda é noir, né? Americano também, ficção científica, também de 2017. E é uma das partes também, a prequela do Blade Runner 2049. Agora, o que eu acho interessante seria então esse Nowhere to Run, né, que é o 2048, que é lugar nenhum para correr. Ele, inclusive, foi chamado de No Escape em alguns lugares, o Nowhere to Escape. É um curta-metragem também de ficção científica, neo-noir também, e é uma sequência também desses filmes. A história dele é um pouco diferente, é uma Los Angeles de 2048. É interessante que eles usem a cidade de Los Angeles frequentemente para esse tipo de coisa, porque é a cidade conhecida como a cidade dos anjos. E aí quando você fala de anjos e você fala de
ciborgues e androides, aí você esbarra com aquilo que está sendo conhecido como uma nova teoria da conspiração, dizendo que os robôs, replicantes e o transhumanismo traria uma abertura de portal para que os anjos caídos e seus derrotados do 2 de novembro assumissem as pretensas, vamos dizer assim, os pretensos veículos de locomoção supostamente dirigidos por inteligência artificial. Acho que deu para entender, né? Enfim, em 2048 teria uma situação em que a coisa se inverte contra os seres humanos, e aí, nesse caso, os seres humanos já não teriam mais um local para correr. Isso me lembra também o Avatar 2045. Então, todos esses filmes, todas essas séries têm uma espécie de programação preditiva apontando para uma determinada situação. Todos eles, veja aqui o olho, a maneira de identificar o replicante, todos eles mostrando um pouco daquilo que aparentemente está na mentalidade de certa classe dominante, detentora de conhecimentos que não estão sendo repassados à grande massa de pessoas, a respeito de como se dará um futuro distópico. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Blackout 2022 é o nome, e conta de um suposto blackout a ocorrer num cenário fictício em maio de 2022. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.